A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos estudar juntos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Meu nome é João Paulo e se você puder, segue o nosso canal e juntos nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa carta que Paulo deixou aos Romanos. Juntos e agora, vamos lá. Vamos ler agora Romanos 3, no versículo 1 em diante. E aí a gente para e começa a fazer algumas explicações. Que vantagem há em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleces quando fores julgado. Versículo 5. Mas se a vossa justiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos: façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. A gente vai ver no verso de 1 a 8, a vantagem dos judeus e a fidelidade de Deus. Paulo ele vai começar respondendo uma pergunta. Qual é a vantagem de ser judeu, de ter recebido a lei e as promessas de Deus? E ele diz, sim, existe uma vantagem, porque os judeus receberam a palavra de Deus primeiro. Mas isso não significa que são mais justos. Ter acesso à verdade não vai garantir a salvação. O que salva é viver pela fé. Depois Paulo responde, há uma possível objeção se nós humanos somos infiéis? Isso vai anular a fidelidade de Deus? E ele vai responder de novo, de maneira nenhuma. Mesmo quando eu e você falha, Deus ele continua fiel. Glória a Deus por isso. Ainda poderíamos pensar, se o meu pecado mostra a justiça de Deus, então ele não deveria me julgar? Mas Paulo vai deixar claro que isso é um pensamento distorcido. Deus é justo e ele julgará o mundo com equidade. A gente tem que entender que Deus ele não se limita aos nossos pensamentos e nós precisamos obedecer e viver o que ele ensina. Agora vamos juntos ler do 9 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. Versículo 14. Sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém seja declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente consistentes do pecado. No versículo de 9 a 20, todos são pecadores. Paulo ele vai chegar a um ponto central. Não há diferença entre judeus e gentios. Todos estão debaixo do pecado. Ele cita várias passagens do Antigo Testamento para reforçar. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus.
Paulo ele mostra que a lei de Deus foi dada não para salvar, mas para revelar o quão pecadores somos. É como um espelho, ele mostra a sujeira no rosto, mas não pode limpar. Assim é a lei. Ela revela a nossa condição, mas não tem o poder de nos purificar. Como que a gente aplica isso? Não existe pecadinho nem pecadão. Todos nós estamos na mesma condição diante de Deus. E todos nós precisamos da graça do Senhor. Agora vamos para a terceira parte desse capítulo de Romanos, do versículo 21 ao 26, que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído, baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulando então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Nós vamos ver então agora que a justiça de Deus é revelada em Cristo. Paulo está apresentando uma solução. A justiça de Deus, ele diz que a justiça não vem da lei, mas se manifestou em Jesus Cristo. E é uma boa notícia, é que essa justiça está disponível para todos que creem. O versículo 23, ele resume bem: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o versículo 24 completa: sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que se ofereceu como sacrifício no nosso lugar, tomando sobre si a punição que era nossa. Isso mostra duas coisas: a gravidade do pecado e o tamanho do amor de Deus. Romanos capítulo 3 vai nos mostrar o quão pecadores somos e quão precisamos de fé para acreditar que Jesus Cristo já nos justificou, e é só com fé, meus irmãos. Por isso, estude o livro de Romanos conosco, que nós vamos ver que a fé, ela é um caminho para nossa justificação, e que a lei, ela revela o pecado, e só Jesus pode nos trazer graça e salvação. Mais uma vez eu venho te pedir: curte esse vídeo, espalhe aí para sua comunidade de fé, e juntos nós vamos estudar aí o livro de Romanos. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e dá um like aí se você puder. Tchau, tchau.